Deixa eu ir lá pegar uma água. Todo mundo a postos, então vamos lá. Vamos falar de Paulo, né? Existem muitas teorias. Veja bem, a Bíblia diz que não tem tudo escrito lá, porque se estivesse tudo escrito, não haveria livro suficiente para que tivesse. Um dia até eu vou pegar e nós vamos fazer um estudo sobre a inerrância bíblica. Tudo bem que eu fiz 4 meses de matéria sobre isso, eu vou tentar resumir num dia, tá? Provar a fidelidade dos livros canônicos. O que é o canônico? O canônico é o que faz parte do cânon. O que é o cânon? É a Bíblia, tá? Então, quais são os livros que foram escolhidos para pertencer ao cânon? Então, o que acontece? O que acontece aí? As cartas de Paulo são muito interessantes, porque ele fala bem objetivo e assim, na sequência, né? Então, nós estudamos até o Evangelho de João, e aí depois tem os Atos dos Apóstolos, que conta o que é que aconteceu com os apóstolos logo depois que Jesus subiu, né? Então, Jesus morreu, ressuscitou, ficou com a moçada 40 dias, e ele foi assunto, né? Ele foi aos céus. Só que antes de subir, olha que troços malucos. A gente vai fazer um estudo de Atos mesmo para aprender uma coisa. O que Jesus falou? Eles ficaram tudo. Quando que você vai voltar? Ele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi a última coisa que Jesus falou. Tá lá em Mateus 28, tá? Tá? Ele falou isso. O que acontece? Jesus subiu, os caras ficaram olhando para o céu, esperando ele voltar. O que Jesus falou? Ide por todo mundo. E eles ficaram olhando. Aí foram lá tudo para o cenáculo e ficaram lá, né? Juntinho. Jesus tinha mandado ir. Então, o que aconteceu? Por isso que veio a perseguição dos cristãos. Porque Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Eles ficaram reunidinhos lá, esperando ele voltar. Então, o que acontece? Veio a perseguição dos cristãos, por quê? Veja bem, suponhamos que nós fôssemos um grupo aqui na Marieta, tá? Na Jorge e Marieta. Veio a perseguição, a Josi foi para São Paulo, a Josi está em Cancún, né? Que ela é chique, ela está em Cancún, a Dinaí está em Salvador, a Ana está na Califórnia, a Cleide está em São Paulo, certo? E cada um, aonde você vai, você leva aquela palavra que você aprendeu. Então, e a perseguição fez o quê? Fez o evangelho espalhar. Não precisava ter sido assim, né? Se o povo fosse obediente, tinha ido com as perninhas, mas não foram com as perninhas, veio a perseguição, exatamente para poder espalhar. E aí nós vemos, assim, no livro de Atos conta tudo como foi o início da igreja. Não se fala em igreja antes. A igreja é o quê? São as pessoas que se reuniram. Logo em seguida, essas pessoas que foram chamadas de cristãos, por quê? Porque seguiam as palavras de Cristo, tá? Primeiro, esse grupo era chamado de o grupo do caminho. Então, todo mundo sabia que o grupo do caminho era o grupo que seguia aquele cara barbudo, todos eram barbudos, tá? Mas aquele cara que pregava, que foi crucificado, ok. Então, quem era chamado? O povo do caminho? O povo do caminho eram os cristãos que foram chamados assim, só porque eram seguidores de Cristo, tá? Tudo isso está acontecendo lá em Atos. Aí, se você ver, tem um cara que é o Estevão. Alguém teve tempo de ler sobre a morte de Estevão? Não, né? Vou explicar o que aconteceu com Estevão. Estevão foi um cara que se converteu e ele foi perseguido. E ele foi apedrejado. E, gente, a morte de Estevão é um troço tão doido que ele morreu mesmo, tá? Ele foi condenado por ser cristão e ele foi apedrejado. E é muito louco, tá lá em Atos 7. Tá lá no resuminho que eu mandei para vocês. E o que aconteceu? Na hora que ele morreu, que ele estava morrendo, ele pregou, antes de ser apedrejado, ele pegou e falou sobre a fé dele e o que ele acreditava. E nesse momento, Paulo fala mais lá para frente, na carta de Hebreus, tá? Que nem foi Paulo que escreveu a carta de Hebreus, mas fala da nuvem de testemunhas que estão vendo o que nós estamos passando. Então, eu digo para você assim, você tem vergonha de falar no seu trabalho que você é cristã, porque as pessoas vão te olhar torto. E essas pessoas que estão te olhando são as pessoas que foram cerrados ao meio, que foram decapitados, que, sabe, que foram perseguidos até esse extremo, e você tem vergonha de falar que você é cristão? Então, esse pessoal está olhando, sabe, a sua conduta, mais ou menos. Então, é assim, você é morno.
Entendeu? Então, é aquele pessoal que fica em cima do muro para ficar bem com todo mundo. Então, você não se posiciona, você não é sal, tá? Você não é sal. Se você não posiciona, você não é sal. E Estevão estava lá falando tudo isso e foi apedrejado. E a palavra de Deus diz, tão lindo, não fala assim, e ele morreu agonizando. Vou até achar aqui o versículo, gente. Já botei aqui em Romanos, espera aí. Está lá no Atos 7. E ele vai falar como que morreu o Estevão. Ele olhou para o céu. Gente, ele estava recebendo pedrada, tá? Ele estava recebendo pedrada. Então, ele não morreu assim, deram uma injeção letal nele. Não foi, não foi. O que aconteceu? A hora que ele estava lá, jogaram ele, ele começou a ser apedrejado, e Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Deus viu, chegou na hora dele morrer apedrejado com dor pra caramba, que imagina uma pedrada batendo na sua cabeça, até estourar a sua cabeça, e Deus, eu acho que Deus aliviou a dor dele, nesse momento tirou a dor dele e se mostrou a ele. Então ele viu, e eis que eu vejo, e ele disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Gente, Jesus estava de pé esperando ele. Olha isso! Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, porque não queriam ouvir isso, arremeteram contra ele e lançaram fora da cidade e apedrejaram. E aí, cadê? E lançando fora, as testemunhas deixaram e apedrejaram Estevão, que invocaram o Senhor, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute pecado. E com essas palavras, adormeceu. Isso quer dizer que ele morreu gritando de dor? Não. Adormeceu. Você já viu alguém adormecendo? Quando você vai dormir, você deita e vai esperando ter calma até o sono vir. E aqui a palavra de Deus diz que a última coisa que ele fez foi pedir para Deus não acusar, não imputar esse pecado aos seus próprios assassinos, e com essas palavras adormeceu. Ele estava morrendo apedrejado, tá? E ele ainda, a última coisa foi orar por aqueles que estavam perseguindo ele, e ele adormeceu, quer dizer, teve uma morte tranquila, mesmo sendo apedrejado. Para você ver que Deus consegue transformar a situação. Só que o grande barato disso aqui é o seguinte, morreu Estevão, tá? Aí o versículo 8 de Atos, e Saulo consentia na sua morte, ponto. E aí isso que eu quero falar para vocês. Qual que é a atitude de Saulo, tá? É a pergunta 2. Qual a atitude de Saulo? Ele consentiu nessa morte. Por quê? Saulo, o que ele era? Ele era judeu, apaixonado, assim, sabe? Aquele assim, aferrado, intenso, sabe? Intenso. Então, é isso que eu quero, é isso que eu vou defender. E ele era judeu e ele foi criado. A pergunta 3 até fala quem foi Gamaliel, né? Então, Gamaliel era um sacerdote, ele era o fariseu dos fariseus, ele era o bambambam, e ele que educou Saulo, ele é Saulo por enquanto, ele que educou Saulo. Então, Saulo, ele era o quê? Ele era judeu, apaixonado, aquele assim, aferrado na sua religião, levava tudo a sério, e no entanto aparece um cara barbudo que andava pela rua, comia e bebia com pecadores, e bababá, e estava dizendo que era filho de Deus. Então você vai dizer assim, nossa, põe-se no lugar se hoje em dia aparece alguém e que vem falar alguma coisa contra a sua religião que você foi criado nela. Tá? Então, o que é? Você teve uma vida inteira acreditando e sendo criado daquele jeito. Aparece um cara falando que é tudo bobagem, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Atacar aquela pessoa. Entendeu? Então, não vamos acusar Saulo por causa disso, porque aquilo era uma loucura. Era uma loucura, porque todo aquele sistema que ele conhecia e que ele amava e que ele apaixonava, que ele era apaixonado, de repente chegou um cara doido falando que aquilo não era nada a ver. Então, o que ele faz? Como ele era um dos principais, o que ele faz? Ele pega e começa a perseguir. Então, quem educou Saulo? Quem educou Saulo foi Gamaliel. E Saulo, ele era judeu. Existe uma diferença
entre a nacionalidade e naturalidade, tá? Natural é onde o cara nasceu. Nacionalidade é o que ele é. Para nós brasileiros, isso não existe muito. Tá? O país é muito grande, tá, tudo bem. Mas nós sabemos que existe judeu, é a nacionalidade dele. Judeu alemão, judeu americano, judeu brasileiro, judeu... O judeu não importa onde que ele nasce, ele é judeu. Tá? E Saulo, ele era romano, e isso é muito interessante, nós vamos ver mais para frente a importância dele ser romano, mas ele era judeu. E ele era um cara certinho, tá bom? Deus escolheu Saulo por causa dessas características que ele tinha, de brigar pelo que ele acreditava. Ele não tinha tempo ruim. Se ele acreditasse, ele ia até as últimas consequências, tá? E aí, o que Saulo fez? Saulo descobriu que o pessoal do caminho estava se reunindo. O caminho, você já sabe o que era a igreja que estava abrindo. Esse pessoal estava se reunindo. O que ele faz? Ele vai no governador, pede cartas de autorização para catar os cristãos e jogar e prender em Jerusalém, tá? A intenção dele era essa. E ele foi, com a turma dele todo, com as cartas, ele era o bambambam, ok. No meio do caminho, o que acontece? Aparece uma luz muito grande que ele literalmente cai do cavalo. O cavalo assustou e ele caiu. E era uma luz tão forte que todo mundo ficou meio cego e ele ficou cego. Tanto que queimou a vista, nós vamos ver mais para frente. E o grande barato disso é que veio uma voz e só ele viu e só ele ouviu, tá? Que dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala assim, mas quem é você? Eu sou Jesus, eu sou o Cristo a quem você persegue. Então, nesse meio tempo, Saulo ele teve a vista queimada, ele ficou cego por 3 dias. Então, tem toda a história lá em Atos, explicando como é que foi que aconteceu. Deus chamou um cara para ir lá levar e socorrer ele, porque aí pegaram ele pela mão, porque ele não enxergava, levaram ele pela mão até uma casa, e aí o que acontece? Ananias foi lá, Deus mandou Ananias ir lá e pregar o evangelho para ele, e lá foi que a vista dele foi limpa. Porém, diz que a vista se caíam, depois que ele foi pregado o evangelho, ele entendeu que realmente que Jesus era o Filho de Deus, porque ele viu, e aí a palavra diz o seguinte, imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas, e ele tornou a ver. Aí ele levantou, foi batizado, e depois aí deram comida para ele, que ele ficou 3 dias sem comer, e fortalecido, ficou em Damasco alguns dias com os discípulos, porque aí ele precisava aprender de tudo, porque ele era intenso, tá? E aí ele começou a pregar, saiu para pregar, fala, gente, vocês... Só que o que começou a acontecer? Todo mundo sabia que ele matava crente, então o povo começou a achar assim, esse cara está disfarçado, ele está dizendo que é um dos nossos, por quê? Porque aí ele vai chegar, aí vai juntar a turma, vão prender gente. Então, o povo estava meio assim, ficou meio com medo dele, por causa disso. E nesse meio tempo, aí foi acontecendo, os chefes da turma, né, os personagens mais interessantes aí, que era Pedro, né, e Pedro começa deixa eu só deixar a Geise entrar. Então, era o Pedro que estava com tudo, né? E aí o Paulo fica meio na surdina nessa época. E aí, o que acontece? O que acontece? O que eu quero dizer para vocês. Primeira lição de hoje. Um encontro com Jesus muda tudo. Um encontro com Jesus muda tudo. Geise, seja bem-vinda. Você faz um favor para mim, desliga o microfone, porque senão interfere na gravação. Depois a gente bate papo, tá? Tá bom. Eu quero ver sua carinha depois, tá bom, querida? Então, nós estamos falando fazendo um resumo sobre a vida de Saulo. Então, o que aconteceu? O encontro com Cristo muda tudo. Não importa o que você foi criado, o que você aprendeu desde a sua infância, tudo que você aprendeu. Jesus pode estar querendo ter um encontro com você hoje e mostrar alguma coisa nova para você que você não sabe, que de repente a tradição da sua igreja te ensinou, ou a tradição dos seus pais, ou ouvir dizer. Então, por isso que eu incentivo todas nós a estudarmos a Bíblia, estudar a palavra para poder ter essa visão, porque o Espírito Santo nos mostra. A gente está preso em algumas coisas que de repente não é bem aquilo. Tá, sabe? Às vezes algumas verdades são distorcidas. Então, nunca permeie a sua vida pelo que você ouviu dizer.
Ah, mas a Kátia falou tal coisa. Ok, a Kátia falou tal coisa. Vamos lá no texto e ver se ela tem razão. E se eu tiver errada, liga para mim e fala, tá errado porque a Bíblia diz outra coisa. Entendeu? Eu acho que isso é estudar. E o que acontece? Jesus, ele está à porta querendo um encontro conosco todos os dias. E eu falo para você assim, se você sabe, nós falamos isso no domingo. Quando você entregou sua vida para Jesus, você encontrou com Jesus. Ai, meu encontro com Jesus foi há 20 anos atrás. E depois disso? Não, depois disso, não. Peraí. O último papo que você teve com Jesus foi há 20 anos atrás, ele está querendo intimidade com você, ele quer ter um papo com você hoje. Então, não vamos deixar a nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo, com a Escritura, com a palavra, preso a um negócio de 20 anos atrás, uma experiência que você teve há 20 anos atrás. Hoje, de repente, Jesus quer encontrar com você e te dá e te dá uma injeção de ânimo nova, te dá um ensino novo, entendeu? Então, caminhar com Cristo, por isso que fala, desenvolvei a vossa salvação, que é dia após dia. Então, se eu chegar a falar para a Cleide, se a Cleide, ela tem o mesmo nível espiritual hoje que ela tinha há 1 ano atrás, não é. Há 5 anos atrás, quando ela se converteu, não é, porque nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo. Então, um encontro com Jesus muda tudo, tá? E aí, a pergunta 9 diz o seguinte: qual a consequência física desse encontro? Foi a vista dele queimada, tá? Porque, imagina, vamos lembrar lá no deserto, Moisés subiu e queria ver Deus. Lembra dessa história? Queria ver Deus, quero ver sua glória, quero ver sua glória, quero ver sua glória. E Deus fala, não posso, cara, não posso, porque eu quero ver sua glória, quero ver sua glória. Aí o que aconteceu? Moisés subiu lá no monte. Deus pegou e falou assim, tá bom, eu vou passar pelo buraco da penha, por trás, você fica de costa e eu vou passar. E passou, tá? Então, Moisés viu a glória de Deus passando pelas suas costas. Ele desceu e tinha que ficar com um véu no rosto, porque o seu rosto brilhava tanto que as pessoas não podiam olhar. Tá? Imagina Saulo, que viu o próprio Jesus aparecido. Ficou com a vista queimada por 3 dias, tá? Então, e isso, nós vamos ainda ver para frente, que durante toda a sua vida ele teve problema de visão por causa disso, tá? Ok. E aí, o que o Senhor disse para Ananias? Vai lá, conversa com... Ainda falou assim, meu servo. Ananias falou, vou não, isso é pegadinha, isso é armadilha. E, no entanto, Deus falou para ele, vai, porque esse cara é um cara que eu escolhi. Tá bom. E aí, em Atos 13, 9, Saulo tem o seu nome mudado para Paulo, tá? Então, quando você ouvir falar em Saulo é antes dele começar o ministério. Porque nessa região e nessa época, os nomes tinham muito mais significados do que tem hoje, né? Então, o que acontece? Você vai ver, quando se fala de Saulo, de Tarso, porque ele era de Tarso, quando você ouve falar de Saulo, o período antes dele começar o ministério dele, tá? E ele é Paulo quando ele começa. Eu quero explicar para vocês um outro... Alguém Oi, tia Cássia. ligado. Desliga para mim. Acho que é a Geice. Geice, desliga o microfone. Tá apitando. Bom, aí o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A palavra apóstolo, tá? Apóstolo, gente, não é título, não é hierarquia. Aí eu fui promovido a apóstolo. Não. Apóstolo é serviço. Apóstolo quer dizer enviado. É serviço. Então, o que os apóstolos faziam? Eles iam, Jesus comissionou, vai, prega o evangelho, certo? Eles iam para pregar o evangelho. O que acontecia nesse meio tempo? Quando eles estavam lá, eles montavam uma igreja, pregavam o evangelho e tinha que dar suporte para esses pastores que ficaram, para essas igrejas. Então, essa era a função do apóstolo, tá? Por isso que tem gente que pergunta assim, mas é apóstolo hoje em dia? Hoje nós vemos um monte de pessoas que se dizem apóstolo só porque querem um cargo a mais, sabe? Que acham que pastor é pouco. Não é, gente. Pastor é um tipo de serviço, apóstolo é um tipo de outro, professor é outro, que é o mestre, profeta. Então, existem vários serviços na igreja, tá? Então, não é hierarquia, ok? Ok? É serviço. Então, Paulo foi um apóstolo, Jesus chamou ele pessoalmente e falou, você vai sair agora. E Jesus ainda falou para ele um troço muito legal.
tá? Deixa eu ver se tá aqui. Você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Então, a segunda lição que nós temos para falar hoje aqui é sobre isso. Paulo perseguia cristão, né? Paulo perseguia, mandava matar, né? Quando ele era Saulo. Vocês acham que ele não se arrependeu? Você acha que ele não foi perdoado? Ele foi. Mas ele foi perseguido. Então, eu já falei isso para vocês sobre o meu pai. Bem-vinda, Jade. Eu já falei para vocês sobre o meu pai. E assim, eu aprendi muito mais na morte do meu pai do que em toda a vida dele. Eu aprendi sobre as coisas de Deus, tá? Então, o que acontece? Deus perdoa você dos seus pecados. Ele perdoa você dos seus pecados. E assim, se você realmente se arrependeu, confessou, você está perdoado, beleza. Mas você vai sofrer a consequência do que você fez. Então, Paulo perseguia cristão. E ele foi perseguido, tá? Foi o maior evangelista que teve, o maior missionário que teve, mas ele foi perseguir a palavra de Deus e ai daquele que tocar no meu ungido, tá? Paulo consentiu na morte de Estevão. Ele estava do lado e ele consentiu na morte de Estevão. Deus perdoou ele? Perdoou, mas ele foi sentir na pele o que é. Então, por que eu digo isso? Gente, isso é um peso. Existem muitas pessoas, uma linha agora, que prega o evangelho da graça, gente. Pela graça sois salvos, ok, nós vamos falar isso mais para frente, tudo bem, não é por merecimento. Mas só que isso não quer dizer que você não precisa ter uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com o reino. Então, o que acontece? É a lei do retorno, tudo que você fizer, você vai colher. Então, eu vou dar um exemplo. Você bebe, é um pingaiada, bebe, enche a cara, tem um porre toda semana, ok? Aí você se converte, ai que lindo, converti, Deus cura o meu corpo, você vai morrer com cirrose, tá? É porque Deus te castigou? Não, é a consequência do que você fez, tá? Tá perdoado, arrependido, vai morar com o Senhor, ok. Mas, né? Então, o que acontece? São as consequências, tá? A Geise saiu, deixa eu só mandar uma mensagenzinha para ela aqui. Entra de novo. Ok. Bom, então, o que acontece? O que acontece? Paulo foi o maior o Saulo, né? Foi o maior perseguidor de cristão. E o Paulo foi o maior perseguido. Tá? Todos os apóstolos tiveram mortes assim violentas, porque eles foram perseguidos por amor a Cristo, tá? Então, aí nós vamos ver lá em Gálatas. Gálatas é muito legal, tá lá, tudo lá no resuminho que eu mandei para vocês, tá? Qual o reconhecimento de Paulo pelos Gálatas? Eu vou até abrir esse texto. Gálatas 4, de 13, porque Gálatas também foi uma carta que Paulo escreveu, né? Então, Gálatas 4. Roubaram os meus Gálatas aqui. Ai, perdi. Bom, o que é que Paulo fala aqui? Que a igreja dos Gálatas, eles eram tão legais, era uma igreja que ele ajudou a fundar, e era uma igreja que o povo amava tanto ele, que do versículo 13 ao 15, o que ele fala? E vós sabeis que eu preguei o evangelho pela primeira vez, né? Por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne não foi uma tentação, contudo, não me revelasse desprezo nem desgosto, antes me recebesse como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Por quê? As pessoas tinham nojo de olhar para Paulo, porque o olho dele purgava. Por causa desse negócio, as pessoas tinham não gostavam dele. E ele reconhece que os Gálatas não se importaram com esse problema da vista dele, muito pelo contrário, amavam ele. E depois ele vai falar até que os irmãos tirariam os próprios olhos para dar de presente para ele, entendeu? Então, só esse texto aqui que ele fala do problema físico dele. Então, o que aconteceu? O encontro com ele queimou a vista dele e ele ficou com essa visão queimada, tanto que nós vamos ver mais para frente que ele tinha escritores. Ele quase não escrevia. Então, dizem que ele era míope, porque tem um texto que ele fala assim, eu escrevo em letras grandes, eu mesmo que só assinava, ele tinha alguém para escrever, porque ele não conseguia escrever, porque ele tinha problema de visão mesmo por causa dessa queimadura que ele teve na vista, tá?
Então, em Romanos 16, 22, o Paulo fala, né? Todas as cartas ele fala, fulano está escrevendo para mim, tudo mais. Às vezes ele assinava, ele só assinava, tá? E outra coisa, particularidade que nós vemos da vida de Paulo, que Paulo fala do espinho na carne. Esse texto é muito interessante, está lá na segunda carta aos Coríntios, e que ele vai falar do espinho na carne. E eu vou ler esse texto porque eu acho assim, o grande barato da Bíblia é que conta a situação das pessoas com clareza. Então, a Bíblia mostra os heróis bíblicos, mostra as pisadas na bola, mostra as fraquezas, mostra tudo. Para quê? Para a gente se identificar, para saber que nós também somos iguais, nós também sofremos as mesmas coisas. Então, o que acontece? Nós vamos lá, estou na 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, e o que ele fala nesse texto aqui? E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, porque Paulo teve muitas revelações, foi-me posto um espinho na carne, tá? Aí ele está falando que é o diabo que pôs? Não, tá? Um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, muitas vezes você tem alguma limitação, é para você não ficar se achando o bambambam da história, tá? Porque até o próprio Paulo, que ele tinha tudo para ser o bambambam do evangelho, Jesus apareceu pessoalmente com ele, falou, revelou 1000 coisas para ele, e, no entanto, ele tinha uma deficiência. Então, por causa disso, 3 vezes pediu o Senhor que afastasse de mim. Gente, ele pediu, esse homem implorou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne dele. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, muitas vezes nós sentimos limitados, por quê? Para a gente não se soberbecer, saber que a nossa força vem da onde? Nossa força vem do Senhor. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando você pensa que você conta com as suas próprias forças, você sobe no pódio, tá? E Paulo tinha tudo para subir no pódio. E, no entanto, ele não subia, porque ele sabia que ele era dependente. Então, nós somos dependentes do Senhor? Será que nós temos alguma coisa que nos incomoda e que você fica rechaçando e você fica achando por que eu mereço um negócio desse? Então, o que acontece? O que acontece com tudo isso? Nós temos as nossas coisas. Aí, esse espinho na carne, só vou entrar, assim, rapidamente disso aí. Tem gente que fala, ele tinha problema vai ver que era problema de sexo. Vai ver que ele era problema não sei o quê. Vai ver que ele era viciado em alguma coisa, tudo, né? Os estudos a Bíblia não fala, tá? Mas os estudos mais aprofundados levam a essa história das pessoas o rejeitarem por causa do olho dele que era nojento, tá? Então, é assim, as pessoas tinham... E você vê nesse texto de Gálatas, ele fala. Outra coisa interessante da vida de Paulo. Quem fala que mulher não pode pregar na igreja, mulher não sei o quê, porque o próprio Paulo fala nas cartas aos Coríntios, depois eu vou explicar esse texto. Quando Paulo se converteu, ele fala muito que ele foi educado, ele ficou anos morando com Priscila e Áquila. E sempre fala Priscila e Áquila. Por quê? A Priscila que discipulou Paulo, tá? Eles eram fazedor de tendas, Paulo construía tendas e Priscila e Áquila também, então foram trabalhar juntos, tá tudo bem. E tudo que ele aprendeu, os rudimentos, o passo a passo do evangelho, ele aprendeu com Priscila, tá? Então, às vezes até algumas cartas ele fala Prisca, que era o apelido dela, tá? Que era a Priscila, que era a esposa de Áquila, e ela que discipulou Paulo. E ele reconhece isso, tá? Ele reconhece. Tanto que existe uma linha sobre o autor da carta aos Hebreus, há discussões, porque não é dito, mas pelos últimos estudos parece que foi Priscila que escreveu. Por quê? Ela não podia colocar que era mulher, porque naquela época a mulher não era, como diz a Ana aí, né? Não pode falar, né? Então, naquela época não podia falar, quanto mais escrever, né? Então, o que acontece? A Priscila,
pela a figura que é escrita a carta, pelos fatos que acontecem, então se deduz mesmo que foi Priscila. Até a gente faz um estudo, depois eu mando para vocês as coisas que comprovam não, mas assim, que pontuam para que Priscila que escreveu a carta aos Hebreus, tá? Então foi Priscila que discipulou Paulo. Outra coisa, Paulo era casado, era viúvo, era o que era? Porque Paulo fala que ele era sozinho. Então, acredita-se que ou ele era viúvo ou ele era divorciado. Sabe por quê? Se você olhar nas cartas dele, principalmente nos Coríntios e Efésios, ele fala muito profundamente de casamento. Então, quer dizer, ele sabia do que estava falando. Ele conhecia o relacionamento de marido e mulher. Então, ele deve ter sido casado. Eu vou fazer um parênteses aqui, que todos nós, brasileiros, sabemos quem é Chico Xavier, né? Chico Xavier é um médium lá do espiritismo, né? Que diz que recebeu um espírito lá, ele psicografou, né? Eu acho mais barato isso, psicografou um livro sobre Paulo. E esse livro é muito interessante, porque é muito fácil você falar que foi o espírito que deu, de repente é uma coisa que você estudou, né? Mas diz o seguinte, que Paulo era casado com a irmã de Estevão. Eu não vou dizer que está certo, que está errado, entendeu? Porque a fonte não é muito confiável, mas não é impossível. Não é impossível, tá? Porque o que acontece? Se deduz que Paulo era casado porque o posto que ele ocupava no Sinédrio, lá, só homens casados poderiam ser. Mas era muito comum entre o judeu, que até hoje tem lá nos muçulmanos, quando você muda de religião, o cônjuge pode pedir o divórcio, tá? Então, a história diz que Paulo, ele poderia ter sido casado, mas quando ele se converteu ao cristianismo, a mulher pode ter abandonado ele, certo? Então, porque ele fala muito bem de casamento, ele fala que ele é sozinho, que seria bom que todos fossem sozinhos para poder se dedicar mais ao evangelho do que a sua própria família, não sei o quê, mas ele fala isso. E ele fala com muita propriedade sobre o relacionamento de casado. Então, se deduz que ele era casado. Então, ou ele era viúvo, ou realmente essa história de que a mulher dele o abandonou, pediu divórcio quando ele se converteu ao cristianismo, que também isso era lícito naquela região, tá? Então, o que acontece? Eu acho muito engraçado, porque o líder da Igreja Católica diz que padre não pode casar por causa de Pedro, né? Diz que Pedro foi o primeiro papa, não sei o quê. Pedro era casado, Jesus curou a sogra dele. Então, acho que não é por isso, tá? Talvez seja por causa disso, porque Paulo fala que para você servir a Deus seria melhor que você não tenha a família, para você não desperdiçar tempo. E ele fala, é melhor casar do que viver abrasado. Se você não consegue ser... como é que chama a palavra? Esqueci a palavra. Mas se você não consegue o celibato, certo? Então você se casa, tá? Então Paulo deixa muito bem claro isso, certo? E aí, nós vamos falar sobre a morte de Paulo. O que acontece? Paulo, por ele ser romano, ele não poderia muitas coisas, ele tinha uns privilégios. Ele não podia ser espancado, ele não podia ser crucificado, ele não podia nada. Então, o que acontece? O povo, de vez em quando, quando tinha julgamento dele, ficava assim, ele falava, eu sou romano. Bom, então o romano não pode botar a mão, porque romano se achava a raça eleita, sabe? O romano era um negócio assim. E Paulo era romano. E o grande barato de Paulo é que é o seguinte, Paulo foi pregar para os que não eram judeus. Então, isso é o que é o grande barato do evangelho, aberto a todos. Então, nós vamos ver na carta aos Romanos, que nós vamos começar semana que vem, essa profundidade de o evangelho aberto a todos, tá? Paulo era judeu, mas ele foi enviado para pregar para os gentios, porque o evangelho é aberto a todos, tá? Então, como ele era romano, ele tinha os privilégios, então diz a história que ele foi decapitado mais ou menos no ano 60, né, na frente do imperador e não sei o quê, porque decapitado não podia apanhar, não podia ser crucificado, não podia... Tinha até o número de chibatada que era permitido para romano e que, né, para outro podia ser mais, tinha uma história assim, mas então...
A Bíblia não conta, não há nenhum livro histórico que afirma isso, porém, existem comentários que possivelmente ele tenha sido decapitado lá pelo ano 60, 62, 60, antes dos anos 70, né? A gente já imagina o pessoal, né, de cabelão, cintão, cantando, né? Ah, tudo bem, não. Anos 70 é no primeiro 70, tá? Então, que ele foi decapitado, certo? Mas o grande barato é que ele estava preso e ele sabia que ele ia morrer, que tinha sentença de morte. E o versículo que ele deixou na primeira carta, da segunda carta a Timóteo, e ele fala que é um versículo muito legal, que até eu usei quando a minha mãe morreu, porque eu sei que ela fez isso. E eu quero deixar com vocês isso. Será que nós vamos, quando a gente chegar lá no fim, nós vamos ter a coragem de falar esse versículo, assim como Paulo, e descansar em paz? Ele diz o seguinte: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará, o Senhor, naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Então, eu quero saber o seguinte de cada uma de nós hoje, tá? Você não sabe se você vai acordar amanhã. Vai. Você vai passar e explodir uma bomba aí como é que é? Vem aquele cara barbudo com o coletinho cheio de fio perto de você. Você não sabe, tá? E se acontecer isso com você hoje, você tem a certeza de que você combateu o bom combate ou você fugiu? Na hora do combate, aqui o bom combate, né, ficar brigando com o povo, né? É você proclamar o evangelho. Então você foi à luta e você combateu. Não se esqueça que nós falamos que a armadura é só para a parte da frente. Deus não dá armadura para as costas, porque ele não dá armadura para quem está fugindo. A armadura é para frente, é para quem está indo de frente, tá? Então, você combateu o bom combate. A sua carreira, ninguém morre por antecipação. Deus sabe o dia de cada um. Então, você tem a sua carreira. Você sabe que você terminou a sua carreira, ou você parou no meio do caminho, ou você pegou carona com alguém. E você guardou a sua fé? Em todos os momentos, até nos últimos momentos, você esteve com a sua fé fortalecida, ou sua fé fraquejou e teve hora que você chutou o balde e falou, não é nada disso. Então, essas palavras de Paulo no final da vida dele, eu acho que deveriam ficar para a gente marcado dentro do nosso coração. Vai chegar o meu dia, vai chegar o seu dia. E aí? Nós vamos ter essa paz de, sabe, essa sensação de missão cumprida, tá? Então, o que nós temos assim, a aprender na lição com a respeito da vida de Paulo? Por que nós estamos falando sobre Paulo hoje? Porque nós vamos começar a estudar as cartas dele. Então, o que eu quero deixar gravado hoje? O encontro com Deus muda tudo. E Deus pode estar querendo ter um encontro com você hoje. Jesus pode estar batendo na sua porta e querendo te mostrar alguma coisa hoje, tá? O que é que ele pode estar falando para você hoje, tá? Deus usa todas as suas características para o reino. Não importa o que é que você é acostumado a fazer, se você tem um temperamento muito doido, se você já é mais tímido, se você gosta de pregar, se você gosta de cantar, se você gosta de limpar cadeira, se você gosta de distribuir folheto, não importa o que é que qual é o seu dom. Todos os seus dons podem ser usados para o reino. Todas as suas características podem ser usadas para o reino, porque os seus dons e as suas habilidades foram dadas por Deus, tá? E vamos lembrar da lei do retorno. Veja bem o que você está fazendo, porque você pode estar plantando algo que você não quer colher amanhã. E Deus é misericordioso e Deus perdoa. Deus é justo, Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Então, o que é que nós estamos plantando hoje? Como você está tratando o seu irmão? Como você está tratando o seu próximo? Como você está se portando no reino? Você está ficando em cima do muro, sendo Maria vai com as outras, ou você está sendo sal? Tá? A lei do retorno é uma lei da natureza, tá? É uma lei criada por Deus, não é uma lei espiritual, é uma lei natural. Então, o que é que você está fazendo? E depois, a última lição que nós temos aqui, é a última frase da vida de Paulo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, eu quero deixar isso com vocês, para vocês, se tiverem curiosidade, se você for ver lá no livro de Atos, nós temos uma semana para dar uma lidinha no livro de Atos e ver o que aconteceu com os apóstolos e o que aconteceu no começo da vida de Paulo. Nós estamos falando de Paulo hoje, porque nós vamos começar, na semana que vem, já vamos começar nas cartas aos Romanos, tá?
Então, eu acho que ficou bem... tem muitas outras coisas, detalhes da vida dele, mas não dá para resumir a vida inteira de um cara, né? Em meia hora, né, meninas? Então, eu acho que deu para a gente saber quem é a credibilidade de quem que nós vamos estudar, tá? Então, lembrando que apóstolo não é título, é serviço, tá? Então, ele tinha o serviço do apostolado, que é o quê? Pregar a igreja, pregar o evangelho, fundar a igreja, dar apoio para pastores, tá? E o serviço, a palavra apóstolo quer dizer enviado, tá bom? Então, não vamos confundir isso com hierarquias, tá bom, meninas?